A presença africana está de tal maneira mesclada a formas de ser, fazer e viver europeias e ameríndias que é difícil distinguir o que é puramente africano. O que é certo é que os nossos antepassados africanos trouxeram para o Brasil os conhecimentos e as técnicas que desenvolveram ao longo dos séculos. Bom, a obra está falando o quê, né? Ela vai falar sobre a fusão dos elementos tanto de cultura europeia como de cultura africana e como isso, quando ele vai falar, e ele exalta, né? O texto está exaltando a contribuição da cultura africana para a formação da sociedade brasileira, o que a gente conhece. Vários pesquisadores, contudo, vão falar que algumas mudanças tecnológicas no Brasil se deu por conta de conhecimento dos africanos. Então, você tem exemplos de que essa contribuição africana na questão de como que você vai cultivar alguns produtos, como que você vai preparar alguns produtos, como você vai extrair alguns metais, sobretudo na época do ouro, tinha a forma como você extraía os metais, tinha alguns africanos que conseguiam fazer essa extração de forma mais limpa, de forma que rendesse mais. Porque assim, não sei se vocês já viram isso, mas o ouro ele não sai numa pepita de ouro, assim, né? Não surge uma barra de ouro, né? Você vai encontrando ali pequenos pedaços de ouro, às vezes até pozinho, e você junta, né? Porque o ouro é maleável, você começa a juntar e você forma uma barra de ouro. Então, o que isso significa? Que a gente está imbuído de uma visão muito eurocêntrica, porque quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, você vai pensar na África? Não. E isso é uma narrativa que foi construída ao longo do tempo e, lógico, que é auxiliada pelo processo de neocolonialismo, quando você destrói qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico nos países africanos. Então, entre os conhecimentos citados no texto, é correto afirmar que técnicas de navegação com barco à vela, desenvolvimento de sistema de irrigação por canaletas. Bom, técnicas de navegação não, porque isso é sabido que as técnicas de navegação elas vieram da Europa, mas bebiam muito da noção árabe, né? Até a forma de você se localizar foi muito por conta dos árabes. B. Técnicas de preparação do solo, como as chinampas e o domínio da escrita pictográfica. Também não, né? Você já tinha uma escrita pictográfica, a gente não está falando de períodos antigos. C. Técnicas de cultivo, como a coivara e a edificação de grandes obras, como as pirâmides. Também não, né? A gente não... Primeiro que no Brasil não teve edificação de grandes obras e coivara é uma técnica de cultivo que já era utilizada e é utilizada mais posteriormente até. D. Técnicas de extração de metais nobres, como o ouro, o cultivo do quiabo e do dendê. Sim, só pode ser a alternativa D. Se vocês não sabem, você fala assim, nossa, eu não sei. Vocês podem ir pela lógica. Por exemplo, o dendê é um azeite muito utilizado na Bahia para fazer a comida deles, né? O óleo de dendê. O azeite de dendê, ele tem um sabor característico. Mas, e você sabe que a Bahia teve uma grande concentração de negros ali. Até porque muitos dos negros vinham e Salvador era o porto, né? Salvador era o local onde eles desciam. E eles eram deslocados para as fazendas, para os engenhos. E Salvador era a capital do Brasil. Então, muitos negros permaneceram em Salvador. E vários expoentes da cultura que a gente conhece como cultura negra surgem em Salvador. Por exemplo, o samba, ele surge em Salvador, ele não surge no Rio de Janeiro. Ele migra até o Rio de Janeiro quando o Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil. Então você tem uma migração, uma quantidade de pessoas muito grandes que se deslocam até lá.